Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus. E para conversar conosco no programa de hoje, mais uma vez nós trouxemos aqui o pastor Tarcísio, que já está aqui entrando para falar conosco. Seja bem-vindo, Tarcísio. Obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre enriquecendo aqui o Israel para Jesus. Shalom, uma honra estar de volta aqui com vocês. Muito bem. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito dos costumes, da tradição. Para quem já assistiu o filme Um Violinista no Telhado, né, um filme bem clássico, antigo, né, você pode procurar talvez no YouTube, talvez você encontre em algum lugar no Google aí, você vai ver lá que é um filme judaico, né, e você vê lá que o ator principal ali, né, que é um pai de família lá, ele fala muito lá, que resume bem a questão assim judaica, né? Tradition, 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 né? Na tradução é justamente isso, tradição, tradição, tradição. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E o Tarcísio vai nos ajudar aqui no programa de hoje. Para quem não conhece o Tarcísio, ele é pastor em Israel, está lá com a sua família, e desenvolve um trabalho em uma congregação que ele plantou, que ele iniciou, né, pela Bola de Neve Church em parceria com o Ministério King of Kings. E o pastor Tarcísio também, ele é um parceiro nosso do Instituto Tzadik. O Instituto Tzadik apoia o trabalho que eles desenvolvem lá e também já tem colaborado, né, participou aí de outros programas juntamente conosco aqui. Tarcísio, para a gente começar aqui a nossa conversa, nós estamos já aí chegando para o final aí de outubro, né? O período agora em que o programa está sendo colocado aqui no ar, mas nós tivemos aí no início de outubro, né? Outubro é um mês aí onde tem celebrado aí algumas festas aí, né, importantes, né? Tivemos aí Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot também. Queria que você falasse um pouco a respeito aí do país, como que é o país durante esse tempo, começando por Rosh Hashanah, e você já explica para a gente aí, né, o Ano Novo Judaico. Como que é a celebração? É uma festividade como é nas nossas viradas de ano? Como é que é o Ano Novo Judaico aí, o que se come, né, como que os judeus celebram esse período aí em Israel? Bom, é um assunto assim bem interessante, porque a gente tem uma cultura que ela tem um mix, né, a tradição judaica, como todas as tradições, e a gente precisa entender que ela não é uma cultura formada unicamente por aquilo que a gente vê escrito na Bíblia Sagrada. Então existem outras tradições que formam essa cultura judaica, né? Eu entendo mais ou menos assim, por uma ordem vamos dizer, de acontecimentos, né? A gente tem, às vezes, um costume de fazer algo, e quando esse costume ele se torna muito forte, isso vai virar uma tradição, muitas vezes ela é familiar, ela se torna de um local, mas quando ainda é um ponto de tradição, é aquilo que a gente faz muito intencionalmente. Então, por exemplo, tradicionalmente eu me assento com a minha família, eu tenho que falar, poxa, isso é uma tradição. Só que muitas vezes isso extrapola e vira cultura. A cultura, eu enxergo assim, que é aquilo que às vezes a gente faz sem nem entender o porquê, mas faz porque é cultural, né? Então, também em Israel a gente precisa entender que isso acontece. Não o povo judeu não é isento de todas as tradições e culturas que os outros povos sofrem, né? Por exemplo, de você estar numa festa que tem um significado religioso, e você está ali, às vezes, comendo uma comida típica e, às vezes, está preocupado na comida e não entendendo o significado por trás. Isso não é algo que acontece só no Ocidente ou em outras nações ou outras religiões, isso também acontece em Israel. Eu falo isso porque, assim, por exemplo, o próprio Rosh Hashanah, ele, biblicamente, seria o dia de Yom Teruah, que é o dia do toque do shofar, mas que, na tradição judaica, principalmente depois do exílio babilônico, eles trouxeram alguns elementos, algumas festividades, e isso foi se unindo com aspectos bíblicos, e você tem algumas outras tradições, e formam isso que hoje culturalmente
e tradicionalmente é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, celebrado aí para nós em meados de setembro ou de outubro, e a gente viveu isso agora. Então, é um dia, é uma comemoração diferente do Réveillon, não tem queima de fogos, não é celebrado também na virada da meia-noite, é no pôr do sol, é um jantar, é uma coisa muito mais familiar, mesmo porque vai entrar num momento assim mais de introspecção, que são as outras festas que vêm em seguida, Yom Kippur, e depois Sukkot, que aí é um tempo mais de celebração, mas esse período, principalmente entre o Yom Teruah, ou culturalmente, popularmente, o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, é um tempo mais de jejum, é um tempo mais de pensar como eles entendem também a virada do ano. Então é um tempo assim de rever o que você fez no ano anterior, pedir perdão por isto e poder melhorar para o próximo ano e na fé judaica tradicional ter o nome escrito no livro da vida, né, nesse dia de Yom Kippur. Então assim, tem as comidas, no Rosh Hashanah eles comem muito maçã com mel, para declarar como um ano novo e um ano doce, é até a forma como se declara Feliz Ano Novo aqui, é o Shana Tová Umetuká, que seria um ano novo e doce, um ano bom e doce, né, a forma como faz. Come também normal cabeça de peixe, para que você entre no ano como cabeça e não como cauda. Tem cartas também que se entregam, é costume declarar bênçãos para o próximo ano. Yom Kippur, muito se fala sobre a questão do jejum, e é fato, mas também a gente precisa entender que tem muitos não religiosos, existem muitos judeus seculares, inclusive ateus. E um dia interessante que eu conheci que o pai dele era um judeu ateu e jejuava em Yom Kippur. E aí eu fiquei curioso e falei assim, mas se ele não crê em Deus, por que ele jejua? Para quem ele jejua? E ele falou, não, ele jejua em memória dos soldados que morreram nas guerras. Então tem muita coisa assim que foge. Uma outra coisa interessante também é que Yom Kippur é conhecido como o dia da bicicleta aqui. Então existe um aumento da venda de bicicletas, porque você vê pouquíssimo carro nas cidades judaicas. Você só vai ver alguém andando de carro em emergência, e aí vai bem devagar, com o pisca-alerta ligado, se precisar ir no hospital, algo assim. Teve até esses dias, nesse último Yom Kippur, uma pessoa que eu conheci que teve o filho, nasceu em Yom Kippur, mas é o dia que a criançada sai na rua com bicicleta. Então é o dia que as avenidas, as ruas ficam liberadas e tem essa festa. Aí chega Sukkot, na semana seguinte, 4 dias depois, que quando estamos gravando aqui, é a noite do início da festa de Sukkot, a festa das cabanas, e aí as ruas se enchem de barracas, de cabanas, as famílias fazem as refeições dentro das cabanas. Aqui na frente do nosso prédio estava tendo um churrasco aqui, inclusive a gente estava olhando aqui de cima, e eles fazem essas refeições, e durante 7 dias é comum que as refeições sejam feitas dentro da barraca. Isso também gera uma questão de comércio, né? Então, assim como a gente chega a ver normal no Brasil, chega a época da Páscoa, está cheio de ovo de Páscoa, de ovo de chocolate, no Natal, as árvores, aqui também, em cada festa, você vê uma questão do comércio também. Então, o mercado estava esses dias assim, cheio como eu nunca vi, as pessoas comprando o material para preparar as cabanas, as comidas típicas, se preparando para esse dia. Quando chega Pessach, a Páscoa, a gente tem em muitos mercados aqui lacrado para não vender nada com fermento, e aí se come muita matzá, que é o pão sem fermento, e aí tem também a questão mercadológica, não é só aquele pão, sabe? Tem pizza feita de matzá, você tem matzá com Nutella. Então, assim, é interessante a gente ver essa questão cultural, religiosa, mas que também tem essa questão de cultura, de outras culturas que o povo judeu trouxe, né, dos seus exílios, principalmente desses 2000 anos, entendeu? A gente precisa entender que Israel é formado por judeus de muitos lugares. Então, você não tem uma cultura judaica única, você tem uma cultura judaica
marroquina, você tem uma cultura judaica iraquiana, uma cultura judaica sefaradita, ashkenazi, tem de vários lugares, etíope. E aí quando você vai conhecendo essas pequenas comunidades que existem dentro do povo judeu, você vai vendo que cada uma também tem suas festas específicas, tem as suas vestimentas, tem as suas comidas, e isso vai formando esse grande povo, né, e país assim tão importante, significante para a humanidade. Por conta, né, de várias correntes e várias linhas aí, como você colocou, é bem rico, né? Porque não tem uma cartilha única, né, de como se celebra ali. Uma mesa de Pêssar, por exemplo, da Páscoa, né, entre judeus sefaradita e askenazita, tem alguns elementos, algumas coisinhas diferentes, né, alguns ritos um pouquinho diferentes, não é uma coisa uniforme, né? Como você falou, né, torna-se ainda mais rico ainda a cultura, né? Desculpa te cortar, falando sobre isso, falar. hoje a gente estava preparando açúcar na Querrilá, na comunidade aqui, e aí um amigo meu que ele é judeu de origem europeia, a gente estava pendurando umas frutas, algumas coisas assim, para deixar bem colorida. Ele entrou, a origem dele é ashkenazi, né, e ele falou assim, isso daqui tá mais sefaradita, porque não se coloca tanto assim. Então tem essa questão também, da forma como celebram, da comida que comem, da maneira como expressam também as danças. Tem muita variedade dentro do povo judeu também, e isso é muito, muito legal, muito interessante conhecer de perto. Essa última festa que o Tarcísio falou em hebraico, Sukkot, é a festa dos tabernáculos, né, ou festa das cabanas, né? Voltando ao Rosh Hashanah, o Ano Novo, só abrindo um parênteses também, que não tem a ver especificamente com Rosh Hashanah, mas quando é o nosso Ano Novo, nossa virada de ano, de 31 para o dia 1º, de certa forma o judeu também ele tem que se adequar com o calendário ocidental, de certa forma, para se comunicar até com outras nações, outros países. É um dia comum, um dia igual ao outro, não tem nenhum tipo, ou em Tel Aviv, que é mais secularizada, se tem algum tipo de... Como que é o nosso Ano Novo aí em Israel? Isso aí, interessante essa pergunta. Em Tel Aviv e talvez alguns locais, assim, você uma celebração onde tem presença de internacionais, né? Mas, em geral, eu costumo sempre na virada, eu filmo, assim, da janela. Aqui, gente, como que é o Ano Novo? É um silêncio, exceto o ano passado, que quando deu meia-noite, o Hamas mandou mísseis para cá. Aí a gente teve uma queima de fogos, né? Mas assim, nos dias normais, não. Natal, Ano Novo, dia 1º de janeiro, aula, todas as crianças estão na escola, todos os comércios funcionando, a não ser que caia no Shabat. Senão vai ser um dia normal, tudo funcionando normal. Sim, eles seguem os 2 calendários para essa questão comercial também. Quando você assina, aqui se usa muito cheque, isso é uma questão cultural de Israel. No cheque você coloca a data ocidental, né? Não, é mais comum usar a data ocidental, não a data do calendário judaico. Mas é um dia normal, não tem muita celebração. Como hoje eu moro aqui próximo a Tel Aviv, o que tem, assim, o que eu encontro aqui, que eu não via em Jerusalém, na época do Natal você encontra algumas coisas de Natal nas lojas de decoração, se encontra árvore. Eu já tinha visto isso em Nazaré, que é uma cidade que tem bastante cristãos, mas aqui encontra porque também tem uma comunidade russa grande nessa região aqui, principalmente onde eu estou, que é Rishon LeZion e Bat Yam, e alguns desses russos, tem russos que vêm às vezes de família ortodoxa, que são cristãos, então celebram o Natal. Então você encontra a árvore. Fui na Decathlon perto do Natal e tinha até um manequim lá com a roupa de Papai Noel. Então se encontra isso aqui também. Não é como, lógico, no Brasil, mas também tem. Ainda dentro aí das festas, você consegue identificar uma que mexe mais com o país, que seja mais festiva, onde as pessoas estão mais... Tem alguma festa que seja mais expressiva do que outra em Israel?
Eu acho que a não festiva é a mais expressiva, que é o Yom Kippur. Principalmente pelos últimos acontecimentos, né, o país ele tá muito sensibilizado, e eu li nesse último Yom Kippur que o número de pessoas que jejuaram foi maior do que nos últimos anos. Então as pessoas elas estão muito mais sensibilizadas, elas têm buscado mais, acho que é normal, né, no momento de crise a gente costuma orar mais, jejuar mais, e isso tem acontecido no país também como cultura. E é uma festa que eu vejo que ela mexe mais com o país, porque, por exemplo, no Shabat, embora as coisas fechem, no centro do país você não sente tanto. É um dia de que não tem trabalho, mas aqui a gente ainda encontra mercado aberto, você ainda encontra restaurantes funcionando, principalmente na região da praia, você tem carros na rua. Então eu falo isso comparando com Jerusalém, que eu morei lá, e lá já encontrava, mas você tinha que andar um pouco mais para encontrar algum comércio funcionando. Agora o Yom Kippur não. Yom Kippur para realmente tudo. Você só vê ambulância e polícia, e lógico, os hospitais funcionam, mas você não vai encontrar restaurante, e é um dia que para todo mundo. E esse último, e comparado aos outros que eu já vivi aqui, nesses pouco mais de 4 anos que estamos aqui, é o que mais mexeu com o país, eu creio que justamente por conta da guerra que a gente viveu num dia de festa, né, que era o dia do Simchat Torá, que não é uma festa que a gente vê descrita na Torá, né, como uma ordenança nas festas bíblicas, mas que ela também está na tradição que celebra o recebimento da Torá pelo povo judeu. Você já começou a citar aí, e justamente era o nosso próximo assunto, falar sobre o Shabat. O Shabat, então, na verdade, não para tudo, tem alguns comércios que ainda funcionam. Isso seriam por parte de judeus mais secularizados, porque os judeus religiosos, eles param, fecham mesmo. Mas você vai encontrar ainda algum outro comércio funcionando, ou, por exemplo, os árabes israelenses que residem aí, ou gentios mesmo, comércio deles também são fechados, ou não, ou funcionam também. E só citando também, eu vi um documentário feito pela BBC já há um tempo atrás, ainda em formato de DVD, do bairro, me corrija se eu pronunciar errado, Me'ar Shearim, é um bairro bem ortodoxo, isso, né? Sim. E aí tem um pessoal andando de carro e eles batendo nos carros porque era Shabat, e tipo assim, você não pode nem andar de carro no Shabat. Como que é o Shabat aí em Israel? Comércios abrem, fecham, o comércio que não são judaicos, como que funciona? Então, esse bairro, eu vivi uma experiência próxima a Me'ar Shearim. Não era exatamente isso, mas era também um bairro ortodoxo próximo. Que a minha filha ficou doente numa sexta-feira à noite, e aí eu fui de carro até o hospital. E eu acabei errando a entrada, e eu não entrei no bairro, porque muitos também ficam fechados, assim, é como se fosse aquelas, acho que ainda tem no Brasil, rua de lazer, sabe, que no sábado ou no domingo fechava, assim. Mas eu passei perto, e muitos religiosos começaram a gritar comigo. E eles gritavam em Yiddish, que é Shabbos, que é o Shabat. Eles gritavam Shabbos, Shabbos. E eu, meu Deus, fiz o retorno ali para poder ir pro hospital. Agora sim, muitos árabes vivem às vezes em vilarejos, né, ou cidades que são árabes. Até cristãs também, por exemplo, você vai na Cidade Velha em Jerusalém, no bairro cristão ou bairro armênio, além do bairro muçulmano, o comércio funciona normal. Então, em Yom Kippur, eu tenho um amigo que é jogador aqui, ele mora numa vila árabe. E ele falou, pô, pastor, aqui em Yom Kippur, tudo aberto, tudo funcionando. Então, porque embora seja em Israel, é uma outra tradição, um outro povo ali. Agora, falando dos que trabalham, judeus, existem judeus que trabalham no Shabat também. Nem todo judeu, ele é o que eles chamam aqui de Shomer Shabat, né? Ele guarda o sábado. Existem alguns até religiosos que acabam usufruindo também desses goim, né, os gentios que trabalham no Shabat. Agora, você encontra shopping aberto mais no centro, né? Em Jerusalém, eu tinha próximo da minha casa um cinema lá que abria, e aí tinha um McDonald's, assim, uma cafeteria, mas a maioria das coisas
Agora, aqui, como eu moro num lugar mais secular, a gente encontra as coisas funcionando com mais normalidade. No sábado, a gente tem uma comunidade russa muito grande também, né? Eu acho que eu citei aqui. Então, tem mercados específicos russos que você não só abre no Shabat, como você encontra, por exemplo, carne de porco, bacon, camarão, que é uma comida não kasher, né? Porque são pessoas que não seguem a questão da dieta judaica e também não guardam o sábado. Teve um dia que eu fui no Shabat, num KFC, e aí chegou uma pessoa e perguntou assim, mas aqui segue a lei de kasherut, né, de kasher? E aí o outro judeu falou assim, você está vindo comprar num sábado e você está preocupada com isso? E aí eles começaram a discutir, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, a gente tem essas coisas interessantes, né, de Israel, e principalmente no centro aqui, que é essa parte menos religiosa do país. Ok. Eu vou deixar para você explicar o que significa kasher ou kasherut, já que agora já entramos no assunto comida. Vamos lá. Então, tem alimento, tem alguns tipos de carne, né, que não são comidas pelos judeus, mas tem também a maneira como o abatimento do animal é feito. Eu não vou falar agora, não vou me arriscar a entrar em termos técnicos, embora eu já tive uma conversa bem interessante com um açougueiro aqui, e aí eu entendi muito bem, porque ele também era brasileiro, e aí ele me explicou a questão de como o animal é morto, a questão do sangue e tudo mais, mas assim, a maioria dos comércios aqui você tem uma identificação de que tem um certificado kasher. Então tem uma maneira de legislar isso, né? Os rabinos que fazem isso, ou a parte religiosa, e eles dão o selo, vamos dizer assim, o selo de kasher para aquele estabelecimento. Quando não é kasher, também já está escrito na porta, assim. Esses mercados mesmo que eu falei, já está escrito, não é kasher. Então, a pessoa ali sabe que a maneira como... lógico, já é na cara porque você vê que tem porco lá. Mas também as outras carnes podem ser que elas não tenham sido abatidas da maneira kasher. Então tem essa situação, tem a forma, tem os alimentos que eles comem, e tem mas tem essas exceções, vamos dizer assim, né? E nem todo mundo guarda também, inclusive judeus também, que não guardam, além dos gentios que vivem aqui, de outros povos que vivem aqui, tem judeus que não guardam a maneira que a religião estabelece. Mas é comum também a gente ver um judeu não religioso comer kasher, porque isso faz parte da cultura. Uma outra situação que não tem em comum aqui é a mistura da carne com queijo ou com algum laticínio. Então é muito comum você ter uma sobremesa aqui que chama parve. O que é o parve? É uma sobremesa feita sem leite ou sem alguma coisa de leite. Então aí eles podem comer a carne e em seguida comer aquela sobremesa. Então tudo isso tem todos esses cuidados que a gente errava assim no começo. Eu lembro um dia que a gente recebeu uns amigos, crianças assim, em casa dos nossos filhos, e a minha esposa, o que eu vou fazer? Aí a gente brincou, não vai fazer bacon, misericórdia, né? Eles não vão comer. E aí só que ela pegou e fez uma panqueca e tinha carne. E aí quando o menino viu aquilo, ele arregalou o olho e ligou para a mãe. E aí a mãe dele, não, ele não come. Aí, meu Deus, perdão. Ela deu risada, falou, não, fica tranquila. Minha esposa falou, pode ficar tranquila que eu não vou dar bacon para ele. Ela falou, não, eu não ligo, a minha família, meu pai já não ligava tanto, mas meu marido faz questão. Ela falou, não, perdão, a gente já mudou aqui, já fez uma outra coisa para eles. Então tem essa questão também, que é uma forma de interpretar uma passagem bíblica, embora não seja tão explícita assim, mas de não misturar a carne com o queijo. E aí quando você vai, por exemplo, numa hamburgueria, alguns lugares você tem, por exemplo, um McDonald's kasher aqui, que não mistura de jeito nenhum, e tem um McDonald's que você pode optar para colocar o queijo. E aí um dia meu filho foi comer um triplo cheeseburger lá, e o cara entregou sem queijo. Aí eu dei risada, eu falei, a gente pediu um triplo cheeseburger, aí ele riu, ele falou, me desculpa, porque às vezes é esse costume de não colocar o queijo na carne, mas ali podia, né? Mas foi, eu acho que pela correria lá, ele acabou entregando sem.
E no dia a dia, qual que é o arroz e feijão do israelense aí? O nosso arroz e feijão aqui, o que é aí? Aqui é hummus, tudo tem hummus, toda hora é hummus. As crianças eu brinco falando, já na mamadeira já vão, tudo tem hummus, que é aquela, né, quem não sabe, é uma pasta de grão de bico. E aqui é bem natural, assim. As crianças vão tomam um pouco refrigerante. Nas festas de aniversário aqui, a gente já aprendeu, no começo a gente levava muito refri, agora leva um lá só pra gente, porque as crianças não tomam muito. Mas é muito natural, assim, eles vão pro parque, comem muito pepino, muito pimentão, a comida aqui tem muito pimentão, e então é comum comer salada. O café da manhã israelense, eu acho que é a refeição principal aqui. Você tem muitas pastas, algumas coisas, até guacamole, né, que não é daqui, mas que encontra também muito pão, vários tipos de pães, principalmente a pita, que é aquele que a gente conhece no Brasil muito como pão sírio, que é aquele pão redondinho. E aí se come muito falafel, que é uma bola de grão de bico frita, bem temperada. E tem shawarma, que é o que a gente também conhece como churrasco grego, né, que é feito às vezes com carne de cordeiro aqui, ou de frango. Então, mas tem muita salada. Café da manhã é pepino, ovo cozido, vários tipos de pastas, bastante hummus, às vezes omelete, esses pães que eu estou falando, às vezes uma baguete, a lafa. É o que a gente vê no restaurante, as pessoas às vezes gastando mais tempo tomando café da manhã. Não sei dizer se é a refeição principal, mas eu acho que é que eles ficam mais tempo à mesa e com bastante opções. Assim. Muito bem, Tarcísio. Nós vamos ter que parar por aqui o nosso bate-papo por dois motivos. Primeiro que essa conversa já está me deixando com fome, então saindo daqui eu já vou procurar algum lugar para comer. E também porque o nosso tempo já tá se encerrando aqui nos nossos últimos minutinhos. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, trazendo aí os aspectos culturais, um pouco da tradição, dos costumes aí de Israel. Obrigado mesmo, Tarcísio, e que Deus continue abençoando vocês no trabalho que vocês desenvolvem aí em Israel, no pastoreio aí, junto à comunidade, à congregação que vocês dirigem. Amém, eu agradeço, que Deus abençoe vocês, obrigado por essa parceria, por essa aliança. Eu não sei se você está no Higienópolis, mas quando eu estava aí no Brasil, eu ficava com saudade de Israel, eu ia às vezes numa lanchonete que tem no Higienópolis comer falafel para poder matar um pouco da saudade. Oh, isso é bom. Tamo bem ali no centro ali da comunidade, né? Então a gente tá bem servido aí de restaurantes e lanchonetes judaicas aí, que dá pra gente degustar um pouquinho, né? Aqui também da comida, né, judaica. Queremos agradecer então aí o pastor Tarcísio, obrigado mais uma vez, e queremos também agradecer você pela sua audiência, por você estar conosco aqui no Israel para Jesus. Então, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo programa.